4 de janeiro, a equipe do Gazeta 24 Horas teve a oportunidade de conhecer o novo espaço da Biblioteca Municipal de Maricá, onde eu, Elaine Ribeiro, pude conversar um pouco com o secretário de Cultura, Sadir Bianchi. Estou aqui na Biblioteca Municipal de Maricá. Olha, essa biblioteca que está muito linda. Estamos tendo o privilégio, né, de conhecer hoje, que ainda vai ser inaugurada. E ao meu lado eu tenho o secretário de Cultura de Maricá, Sadir Bianchi. E o nosso objetivo hoje, claro, é fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu na cultura da cidade, né? Por isso, eu dou a palavra aqui ao meu amigo Sadir. Boa tarde, Elaine Ribeiro. É um prazer enorme. Eu acho assim que é reverencial, é importante a gente estar prestando contas de uma gestão de 2 anos do nosso prefeito Fabiano Horta e da Secretaria de Cultura, que nós estamos na pasta, que estamos à frente, porque uma cidade sem cultura é como a Fernanda Montenegro já falou, é uma cidade sem educação. Então, nós temos algumas questões bem marcantes nesses 2 anos, e uma delas você já pode enumerar, que é no próprio espaço que nós estamos aqui, que em breve estaremos inaugurando a Biblioteca Municipal, mas não é só a biblioteca, é um complexo que você pode observar, que ao lado tem o Cinema em Fio, que acabou de sair a licitação para a administração do cinema, para o cinema funcionar verdadeiramente como cinema, para ter uma estrutura de projecionista, para ter bombeiro, para ter produção, para trazer os estudantes da escola e fazer um trabalho de formação educacional, de cultura educacional, de abrir o cinema para as grandes promoções e as grandes atividades do cinema brasileiro, em especial no final de semana, ao alcance da população. Na frente aqui nossa da biblioteca está o primeiro estúdio público que nós vamos inaugurar, compondo o complexo do Polo do Cinema e Audiovisual. E não tem nenhuma cidade brasileira que tenha um estúdio público para o audiovisual. Maricá será a primeira. Nós também, dentro desse complexo do Polo do Cinema e Audiovisual, nós temos também a questão de uma plataforma, uma espécie de Netflix, que nós estamos construindo, onde será fundamental para a produção e também um trabalho de estruturante da cultura, porque será sustentável. Uma plataforma, ela é uma forma de preparar a cidade para depois do petróleo, porque a cultura é infinita. Sabe aquele final de semana super agradável e com muita qualidade? Pois é, na sexta-feira às 18 horas tem um programa Em Voga com a Milena Souza. Ela traz para você os melhores lugares da sua região, aquilo que você de repente nem imagina que poderia frequentar, mas aqui você fica sabendo sobre todos os detalhes e é ela que vai mostrar para você como funciona, como que você chega até o local, os valores de tudo e principalmente ela entrevista o próprio local do evento. Ela vai até o evento e mostra para você como tudo funciona, data programada. Gente, tá bom demais. A OK TV é para você.
nosso bate-papo, o secretário de Cultura, Sadir Bianchi, faz um resumo dos principais projetos da Secretaria de Cultura de Maricá nos últimos 2 anos. Ainda no Polo de Cinema, nós criamos na Secretaria de Cultura, em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia, a primeira incubadora cultural da cidade. O que essa incubadora representa? Ela representa a legitimação, a efetivação de um projeto político na área do cinema e audiovisual para geração de conteúdo, para a construção de editais, para investimento no cinema, no audiovisual, na questão do game e, sobretudo, também na produção de carnaval. Então, isso é um programa que nós avançamos muito nesses 2 anos. Outro que nós vamos lançar em breve será o primeiro edital de fomento de uma lei municipal de cultura, que é o Programa de Arte e Cultura, o PROAC, para 3,5 milhões de projetos, de 0 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100. Então, isso é histórico. O governo Fabiano Horta, que já está na história de Maricá, vai reforçar na história cultural do município, porque em 208 anos, essa cidade nunca teve uma lei de incentivo cultural. Agora tem, e agora o edital vai para a rua. E aí serão projetos em todas as linguagens artísticas que terão espaço para alimentar o quê? Os nossos selos, o Maricá em dança, o Maricá Livros, o Maricá Musical, enfim. É uma forma de construção de políticas integradas nunca vista na cidade de Maricá. Nós temos parcerias hoje com o Governo do Estado, com a Secretaria de Governo do Estado, nós estamos estabelecendo parcerias com vários setores de associações, de várias questões para a construção de políticas integradas e políticas estruturantes, políticas de Estado e não somente política de governo, que sai governo, entre governo, e isso não vai. Então, estamos fazendo os festivais, por exemplo, vamos fazer o Festival Internacional da Poesia. Hoje, é o maior marketing para os municípios do interior, são as linguagens artísticas. Se você pegar Gramado é bem menor que Maricá, Gramado tem em torno de 50 mil habitantes, mas Maricá tem uma dimensão mundial. Por quê? Porque pegou e trabalhou um marketing cultural do município do interior com o cinema. Hoje, qualquer festival que se faça de cinema pelo Brasil vai ser interessante, mas ninguém tem um glamour que adquiriu com esse marketing cultural Gramado. Se você pegar Joinville, é a dança. O Bolshoi botou uma escola lá, né? Se você pegar Parintins, é o Boi Bumbá, versão do boi do Nordeste, do Bumba Meu Boi, que foi para lá e se estabeleceu hoje, então ganhou uma dimensão. Se você pegar Paraty, a literatura, né? Além do patrimônio histórico, Paraty tem a Flip. Todos os festivais de literatura são importantes, mas ninguém tem o glamour de Paraty, que gera uma renda, que atrai para o turismo, para a cidade, que faz, né, a cidade acontecer na mídia, como marketing cultural. Então, o que nós vamos pegar? Campos do Jordão, a música. Vamos pegar a poesia. E vamos fazer o Festival dos Festivais Brasileiros, que é o Festival da Poesia, porque a poesia, a poética, está em todas as linguagens. Então, a poesia musicada, a poesia encenada, a poesia interpretada, a poesia falada, a poesia visual no cinema. Então, esse é um dos festivais que vai ter articulação com o turismo, que vai dar uma dimensão para a cidade, que vai colocar no palco um marketing cultural para municípios do interior. Outro festival grande é o Festival de Cinema, que nós estamos já no calendário. Estou falando de coisas que já estão aprovadas no calendário unificado da cidade, que foi lançado há pouco tempo, agora no final do ano, em dezembro, no último dia 28 de dezembro. Então, o Festival de Cinema. Aí temos já o festival, o segundo Festa 100, Festival de Artes Cênicas, que fizemos com 55 espetáculos, envolvendo quase 200 trabalhadores artistas da área de artes cênicas, e que vão fazer agora o segundo, que é um festival de uma dimensão também enorme para dar suporte para essas linguagens artísticas, né? O Maricá Musical, ele vai ser trabalhado como 4 estações. Então, tem o Maricá Verão, o Maricá Outono, o Maricá de Inverno e o Maricá de Primavera. O Maricá Musical é um projeto de política estruturante de geração de renda para classes artísticas. Se você tiver a ideia desse balanço que a gente fez nos 2 anos, desses
3 que a gente fez, agora vamos para 4, foi 70 bandas contempladas e quase 400, em torno de 400 artistas, entre músicos e produtores, etc. E, enfim, não só os produtores dos eventos práticos, mas produtores desses grupos, desse trabalho. Então, é uma dimensão muito grande. Fizemos a parceria do Estado com os compositores brasileiros, o projeto Compositor Brasileiro, e trouxemos para cá grandes nomes. Vamos continuar com esse projeto de parceria que vem com a questão articulada com a Secretaria de Estado. Vamos receber seminários, palestras, atividades e discutindo o investimento da Secretaria do Estado nos municípios do interior. Então, temos um bom diálogo, uma boa parceria com a secretária estadual, a Daniele Barros, e também temos cobrando as nossas questões da região metropolitana e o repasse para os municípios do interior das verbas. Fora as possibilidades de articulação do âmbito federal, como a Lei Paulo Gustavo, que vem, a Aldir Blanc II, e etc. E, Sadir, quais foram os projetos de tudo isso, né, que foi feito? Quais foram os projetos que mais se destacaram? Bem, aí eu acho que todos têm uma importância muito grande, né, para poder com toda a linguagem. Agora, um grande destaque foi o cinema. Mesmo o cinema sem estar ainda com o investimento que o prefeito destinou através de uma licitação de uma OS, mesmo se ele está sem essa estrutura, nós usamos o prestígio e conseguimos fazer algumas mostras que foram um verdadeiro sucesso. Eu posso enumerar e custo zero para nós. Primeiro, foi ainda no período da pandemia que a gente fez a primeira mostra. Teve mais de 6 curtidas. Então, foi assim, você imagina, o cinema cabe 200 pessoas. Com 6 mil, se tivesse presencial, dava mais de uma semana com uma sessão por dia. Teria quase em torno de 10 dias, 12 dias, uma mostra dessa. Então, foi um sucesso total. A segunda mostra, já aí presencial, foi a mostra de cinema e política, que foi um período ali que a gente trabalhou com os filmes do Lula, Filho do Brasil, Lamarca, tudo custo zero para a cidade, porque, como a gente já falou, a estrutura do cinema está colocada para uma licitação, então a gente, com a estrutura do cinema parada, a gente começou a usar o prestígio para fazer. Então, formava filas, teve filas para assistir os filmes. Quando chegou a mostra de cinema infantil, aí foi Castelo Rá-Tim-Bum e outros espetáculos, aí foi um sucesso total, porque, como eu falei, as filas eram enormes para assistir. Então, tem uma demanda muito grande no audiovisual. Nós temos um investimento e um planejamento grande com a criação da incubadora. O que nós precisamos é fazer com que essa incubadora tenha uma relação com a Secretaria de Cultura e com o ICETIM, numa possibilidade completamente afinada e organizada, como uma orquestra extremamente afinada, para que a gente possa atingir a geração de conteúdo dos nossos profissionais do audiovisual do município, para que eles possam estar colocando os seus projetos e a gente possa estar contemplando esses projetos para que a gente possa gerar um produto local para investimento no nosso território. E isso é uma coisa fundamental, por isso que a gente criou a incubadora social da cultura, né, que é a primeira incubadora na área, no município, né, com essa ótica. Outra coisa é o próprio cinema, que a gente vai agora resolver aquele problema da continuidade, não só fazer as mostras usando o prestígio, mas com uma OS que ganhou, que é uma OS séria, chamada CECIP, que foi criada pelo Paulo Freire, lá atrás, Centro da Imagem Popular, e que já teve como diretor da CECIP o grande documentarista Eduardo Coutinho. Então, ele tem um viés que é afinado com a política que a gente pensa no município. Um viés social, político, ideológico e que, sobretudo, pensa a relação profissional com uma formação onde a construção da consciência coletiva seja um barato, porque não só o cinema pelo cinema, a arte pela arte, mas sim o cinema como um instrumento de reflexão, como o Jean-Luc Godard falou. A burguesia criou o seu deleite, a fotografia em movimento, mas também se criou a sua reflexão. Então, a gente até nisso deu sorte que das 4 OS que estava concorrendo à licitação pública para botar o cinema e continuar com esse grande destaque, como a gente falou agora, um dos nossos projetos, do nosso planejamento, ainda tivemos a sorte que uma OS que vai administrar o cinema tem um viés de referência em Paulo Freire, em Eduardo Coutinho, em pessoas que sempre se preocuparam
com um cinema de reflexão, um cinema que pensa a sociedade e, sobretudo, constrói a memória. Então, a gente precisa muito se voltar para nossas produções locais, observar quem está produzindo, quem tem projetos que revitalizam a memória, né, não só da cidade, mas da sociedade brasileira, através de projetos que possam fazer essa grande integração do cinema com a sociedade. Então, isso é fundamental. Outros projetos que nós teremos, estamos com o maior carinho, é uma própria Maricá das Artes, como a gente falou, que teve grande destaque de mídia, a exposição dos 5 grandes baluartes ali, o Jarba Lopes, o Bill Landberg, criador da videoarte, morador há 12 anos de Maricá, que era completamente invisível para a cidade, que nós tornamos visível, o Marcos Cardoso, o Edmilson Nunes, a Regina Vato, que fizeram a exposição na Casa de Cultura. Nós preparamos a Casa de Cultura para a exposição. Hoje ela tem uma estrutura adequada para a exposição e que a mídia saiu bombou, foi parar no Jornal Nacional da Globo. Eu, quando falo da Globo, não é porque a Globo é a Globo, não, eu falo porque é um projeto saído e pensado na cidade, com os artistas que eram totalmente invisíveis para a cultura da cidade, de repente ganha uma dimensão na grande mídia. Então, é isso que é importante para nós, que aí a cidade começa a entrar no mapa cultural do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E é isso que nós queremos. Estamos aqui para isso. Obrigado, Sadir, muito obrigada. E é isso, gente. Esperamos aí que os próximos 2 anos sejam de muita cultura, muita história, né, muito conhecimento a toda a população, não só de Maricá, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Quem quiser visitar Maricá, já pode vir aqui, vai conhecer o cinema. Estou curiosíssima para conhecer também, porque fiquei um tempo fora da cidade. Então, estou muito curiosa. Vamos lá conhecer esse cinema? E outra coisa que eu queria dizer é que nós estamos numa batalha, numa luta, e querendo mostrar ao nosso prefeito Fabiano Horta, que é sensível à arte, à cultura, que é fundamental para uma cidade ter um teatro municipal. Então, depois desses equipamentos que nós falamos todos, nosso foco está muito forte, muito na batalha, na luta para que a cidade tenha um teatro municipal à altura do que a cultura da cidade e os profissionais de arte cênica vêm desenvolvendo. Tá bom? Obrigado. Queria mandar um abraço para o Paulo Celestino, nosso parceiro sempre da mídia, da imprensa e, sobretudo, do audiovisual, da cultura da cidade. Isso, em breve, muito bem lembrado, né? Raízes, Memórias de um Povo, aí, primeiro documentário aqui de Maricá, né? Vai estar aí nas telonas, esperamos ansiosamente por esse momento. Agora, esperamos que seja a primeira exibição no Cinema em Fio, né? Com as raízes e as suas memórias revitalizadas. Não é isso?